Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. E eu vou convidá-lo a fazer a leitura dos versos 12 a 17. Romanos 8, 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós já oramos e a oração que a gente faz com as crianças é válida. Tem sempre quem acha que faz uma oração para nós aí adultos. Não, é a mesma. Eles são povo de Deus, a gente considera eles gente. Eles não são gente em potencial, já são. Bom, mas eu preciso começar esse sermão de alguma forma, então eu vou relembrar, mas de outra perspectiva, a mesma história. Não exatamente a mesma história, mas acho que todos nós se lembram, eu me lembro pelo menos de mim, de estar perdido em algum lugar. Eu me perdi, meus pais não me perderam, eu que me fazia perder, e de ter gritado, pedindo pelos pais, clamando no vácuo do desespero, e no meio da multidão sair o braço do pai e da mãe e nos achar. Vocês já passaram por isso? Eu me perco, acho que eu tenho trauma com isso, porque eu me perdia muito quando eu era pequeno. Então hoje eu tenho dificuldades de, como adulto, me achar. Às vezes a pessoa me indica um caminho e diz, é só seguir reto, eu me perco. Já aconteceu, por exemplo. Mas se você é pai ou mãe e já perdeu seu filho numa loja, num supermercado ou no shopping, aí você sabe a definição de desespero. Mas nada é mais reconfortante do que, tendo perdido o seu filho, de repente você ouve a voz dele clamar, pai, mãe. Você só fecha os olhos, liga o GPS, liga o radar, pum, pum. Você sabe onde está seu filho. Todo pai, toda mãe sabe e reconhece a voz do seu filho numa multidão. Certa feita eu me perdi na praia. Você sabe que se perder na praia, você tem que viver ali. Eu, às vezes, me perdia na praia e eu já sabia, eu vou vender camarão, porque eu não vou achar meus pais. Eu tinha essas fantasias quando eu era pequeno. O que eu vou fazer se eu me perder aqui? Eu sempre bolava o que eu ia fazer da vida. É até verdade. Quando eu era pequeno, eu era assim. Eu estava na praia e falei, se eu me perder aqui, o que eu faço? Aí eu vi o camarada do camarão, todo mundo comprando. Eu falei, bom, vender camarão funciona. Vou botar uns camarão no espeto, vou vender e vou viver aqui até um dia, tá vendendo já, com nome crescido, tipo José do Egito, né? José de Copacabana. Eu era assim. Meus irmãos, hoje nós vamos aprender de um trecho muito bonito da carta de Paulo aos Romanos. O famoso trecho um dos trechos em que Paulo nos lembra que pelo Espírito de Deus nós podemos clamar Abba, clamar Pai e ter a nossa voz percebida por Deus como de um filho. E como é bom ter certeza de que mesmo em um mundo tão populoso e barulhento, quando nós clamamos Pai, Deus nos ouve na multidão.
Que quando a gente está perdido em meio às trevas do nosso pecado, do nosso sofrimento, da nossa loucura de vida, se a gente ergue a voz e diz, Pai, Deus reconhece a nossa voz, vem até nós e diz, te achei. Nenhuma criança acha pai. Já reparou nisso? Quando a gente se perde, não é a criança que acha a gente, é sempre o pai e a mãe que nos acham. Então não importa o barulho que esteja, Deus nos ouvirá quando clamarmos. Mas isso exige um pouco mais de explicação. O que nós estamos fazendo aqui? Talvez você esteja recém-chegado, talvez você esteja perdido. Por que você começou no verso 12? O que está acontecendo aqui? Você escolheu esse texto? Na verdade, não. Na verdade, nós estamos estudando o livro de Romanos e entramos na sessão da santificação. Ela começa no capítulo 6 e continua até o final do capítulo 8. E é isso que nós estamos estudando no capítulo 8 de Romanos, sobre santificação. Nesse capítulo, de maneira mais específica, visto que nós estamos ainda logo no comecinho, nós fomos apresentados à pessoa do Espírito Santo, responsável pela aplicação da redenção que foi consumada por Cristo Jesus, sobre o que nós ouvimos desde o capítulo 3, meio do capítulo 3, capítulo 4 e 5, que são os capítulos sobre a justificação pela fé. Nós aprendemos sobre a santificação pela fé e agora nós estamos sendo apresentados àquele que vai pegar tudo isso que Cristo conquistou na cruz e vai aplicar aos nossos corações. Ele faz isso, basicamente, habitando em nós. Olha aí o verso de número 11. Aliás, se você fechou sua Bíblia, pode abrir. Deixa ela aberta lá em Romanos 8, porque eu quero que você acompanhe comigo a exposição dos versos 12 a 17. Mas ele não só aplica, não é? Porque às vezes a gente tem a noção de que, é uma noção deísta, de que Deus fez tudo o que a gente precisava, entregou para nós todo o ferramental e saiu de férias deixando um recadinho, um post-it na cruz. Você que lute, da agora para frente. Porque está aí tudo o que você precisa, já apliquei, você já está salvo, agora você se vira para viver a vida cristã. E eu tenho defendido, principalmente por conta da perícope anterior, que termina no verso 11, que ele não nos deu tudo de que precisamos e aplicou como se a redenção fosse uma injeção, uma vacina, está aplicado, vida que segue, mas ele veio morar em nós, ele veio fazer em nós morada, ele veio habitar em nós. E isto por si só já deveria figurar na lista de benefícios e privilégios da redenção. Mas quando Paulo escreve, agora não aos romanos, mas aos efésios, também no comecinho da carta, e se referindo à pessoa do Espírito Santo, ele diz lá no verso 4 do capítulo 1, o verso 14 do capítulo 1, perdão, que ele era o Espírito Santo, o selo e o penhor da nossa herança, ou seja, que o Espírito Santo que em nós habita é a garantia, selo e penhor da nossa herança, é a garantia de que as promessas feitas serão cumpridas. O Espírito Santo garante que as promessas que Deus fez vão se cumprir. Qual que é a pergunta que você tem que fazer? Quais são as promessas? Quais são essas promessas? E a segunda pergunta é, se a promessa é no futuro, né? E eu quero corrigir isso hoje. Acho que algumas dessas promessas não são futuras. E é daí que nós começamos a nossa jornada. Paulo não está falando do último estágio da nossa salvação, que é talvez um problema muito grave que a gente tenha hoje. Ou a nossa redenção, ela é toda no passado, tudo que você precisa já foi feito, agora você se vira, ou ela é toda no futuro. Lá, quando Cristo voltar no céu, na glória, 1000 anos depois que Jesus voltar, talvez 1000 anos antes, porque dependendo da sua posição escatológica, se ela estiver errada, tem uns 1000 anos de intervalo aí, né?
Aí lá ele resolve isso. Não, 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 não. Paulo não está falando do último estágio. Paulo está falando da vida aqui agora, irmãos. Capítulo 8. Qual é o assunto? Santificação. Ele não está falando do céu. Então é óbvio que as promessas de que Paulo fala têm que ser desfrutadas agora. De que adianta a gente estar falando sobre santificação e Paulo chutar a bola para frente e dizer lá na frente a gente vê como é que funciona? Não seria muito prático. Então, ele está falando daquele processo de que desfrutamos agora, a santificação. Então, essas são as promessas de que Paulo vai falar aqui para a vida, aqui e agora. Ou seja, preste bastante atenção, Paulo termina esse texto como Efésios, dizendo que o selo de garantia, a pessoa do Espírito Santo, também testificava da nossa herança. Somos herdeiros, o verso 17, e co-herdeiros com Cristo. Eu vou chegar até lá, mas para iniciar, lembrem-se disso. Tenha isso por certo. Vamos partir desse pressuposto. A herança está disponível para saque imediato. Olha que benção. Você descobriu que é rico, mas só não está disponível já, desde já. Dá uma olhada nisso. Como eu chamo aqui o Espírito Santo de selo de garantia, a minha pergunta é: o que o Espírito Santo está garantindo para nós aqui? O que ele está fazendo de benefício para nós? Qual que é o ganho que a gente tem se o Espírito Santo vem habitar em nós? Esse texto é um texto mais complicadinho. Paulo usou uma estrutura um pouco mais complicada para explicar essa questão. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho, porque eu não vou dividir o texto conforme a estrutura, senão o sermão ia ficar muito complexo. Olha só, o verso de número 12 é o verso tese. Paulo estabelece a tese aí. E a partir do verso 13, Paulo dá 3 explicações que dão base para a afirmação. Nós não somos devedores do pecado, como se constrangidos a viver segundo a carne. 3 razões. Por quê? Se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, verso 13. Por quê? Eu sei que na sua Bíblia está pois, mas em grego as preposições são exatamente as mesmas. Porque todos somos guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, e, verso 15, porque não recebeste espírito de escravidão, mas de adoção. Então, você tem 3 porquês para explicar o verso 12. Mas aí, o verso 16 e o verso 17 são expansões de temas das perguntas, das respostas que Paulo deu. Por exemplo, quando Paulo termina de explicar o terceiro porquê, apresentando para nós um negócio inusitadíssimo, né? Somos filhos de Deus, ok, tá, entendi isso, mas o relacionamento com Deus muda. Israel sempre entendeu que era filha de Deus. Todo o povo via Deus como pai, mas ninguém falava com Deus como se fosse pai. Então Paulo diz assim: Deus trata você como filho. Amém, glória a Deus, já sabia. Mas você pode tratar ele como pai, aí é novidade. E aí no verso 16, ele fala da garantia. O Espírito Santo garante que você é filho de Deus, ele testifica. E aí ele faz uma conclusão, meio que amarrando todos esses pontos, no verso 17. Percebe que ele está meio que subindo imagina uma montanha e que o verso 17 seria o pico dessa montanha. Ele está chegando a um ápice de argumento. Então, a maneira como Paulo estrutura esse texto é bem mais difícil. Não dá para fazer, dá para montar na estrutura do apóstolo Paulo e construir o sermão em cima, senão ficaria um sermão que ficaria mais bem desenhado no papel do que para ouvir. Então eu vou reorganizar essas informações, porque eu acho que Paulo está, no final das contas, dando para nós 3 garantias que o Espírito Santo nos dá como selo. Quando o Espírito Santo vem morar em você, vem habitar em você,
ele, o Espírito Santo, te dá 3 garantias. Primeira delas, garantia de vitória. Olha, gostei. Glória. Garantia de vitória, assim que é bom. Ufa! Eu já estava preocupado, porque quem está acompanhando a série de Romanos já foi tão macerado, a gente já foi tão amassado. Ah, meu Deus, o que ele vai garantir? Vitória, glória a Deus. Mas calma lá, não é qualquer vitória. É vitória qualificada. É a vitória sobre o pecado. E essa é uma boa notícia. Versos 12 e 13 falam disso. Paulo diz que a vida que vivemos agora não deve nada para a vida pregressa. Olha aí no seu texto. Agora eu vou precisar que você confira, não vou ficar relendo o texto. Mantenha sua Bíblia aberta e confere aí nos versos 12 e 13, especificamente no verso 12 agora. A sua vida atual não deve nada para a sua vida pregressa. Sabe quando uma pessoa brinca tentando ver do lado bom quando não há um? Então, é como se os irmãos de José, depois de ter vendido ele, humilhado ele, fingido que ele tinha morrido, despachado ele como escravo, sabe-se lá para onde, e agora, anos depois, mais de 17 anos depois, encontram José, agora homem feito, saudável e feliz. Ninguém sabe pelo que ele passou, mas encontra José lá, pimpão. Ele é o segundo homem mais poderoso do Egito. Acima dele, só o faraó. E aí José tira a máscara e diz: sou eu, o irmãozinho de vocês, e vou alimentá-los, salvá-los da casinha, da comida. Cadê papai? Imagina se os irmãos de José chegassem para ele e dissessem assim: rapaz, já pensou se a gente não tivesse vendido você, hein? Ainda bem que a gente vendeu você como escravo, hein? Graças a Deus, que senão... nem foi tão ruim assim, vai, que deu bom no final. Se a gente não tivesse vendido você, você não estava aí no Egito, hein? Ó, você deve... Olha o raciocínio de Paulo. Você deve isso a nós. Percebeu a maldade da coisa? É como se o pecado estivesse dizendo: sabe essa graça toda que Deus derramou sobre a sua vida? Ainda bem que eu fiz você se perder, hein? Ó, que se não fosse te dar aquela pisada no inferno, você não estava aí todo salvo, nem foi tão ruim assim. E Paulo está dizendo, usando inclusive a mesma estrutura, nada disso. Nenhum de nós deve nada à carne. É isso que Paulo está dizendo. Você deve ao Espírito Santo de Deus. Portanto, a pergunta é: o que nós devemos a Ele? É a vitória sobre o pecado. Não é uma possibilidade de vitória, mas a certeza. Quem nos permite que vivamos segundo a lei de Deus e nela tenhamos prazer, quem nos dá a força, não é o quê. Quem nos permite fazer isso? Quem nos dá prazer da lei do Senhor? Quem nos dá a força para mortificar os feitos e efeitos do pecado em nosso corpo mortal? É o Espírito Santo. Você não deve nada ao que você passou. Sabe aquela história que você vê no Instagram? Eu sou o resultado da minha história. Se eu cheguei até aqui é porque eu passei pelo que eu passei. Tudo aquilo que eu vivi me fez ser quem eu sou. Sabe aquele orgulho de eu sou um vencedor, a minha história mostra quem eu sou? É lixo. O problema é que tem muito crente de Instagram que curte, se pudesse escrever amém, tivesse um amém automático, ele mandava. E Paulo está dizendo: não, você não deve nada à sua vida, à sua carne, aos seus pecados. Tudo que você tem
inclusive e principalmente a vitória sobre o pecado, é porque o Espírito Santo habita em você. Repare aí o verso 13, que após ele concluir o verso 13, Paulo aponta para a segurança, para a garantia que temos, fruto da ação do Espírito Santo. Olha lá a garantia: certamente vivereis. Paulo está dizendo, quem garante que você vai viver é o Espírito Santo que mortifica a sua natureza pecaminosa. Portanto, não somos constrangidos pelo pecado a viver segundo a carne. Mas, por outro lado, e é aquilo que Paulo quer que você conclua nessa leitura, somos constrangidos pelo amor de Deus a viver e a andar no Espírito. É isso que Paulo está dizendo aí. Então, quando o Espírito Santo vem a nós, habita em nosso coração e nos dá certeza de vitória, não é para a gente sair dizendo, eu vou vencer. Sabe aquele negócio de a pessoa te dá um projeto e você fala, não, no poder do Espírito Santo eu vou vencer esse projeto. Joga isso tudo no lixo ou posta no Instagram. O que Deus quer de você é que você vença o seu pecado. Eu sou um vencedor. Por quê? Você ganhou dinheiro? Nossa, que palmas que você quer? Então, a gente manda para você um sticker para você publicar na sua rede social. Não. E quando você vencer o pecado, e quando você vencer aquela dificuldade, quando o pecado que normalmente os pregadores falam que a gente guarda no fundo do armário, quando você tirar ele de lá e jogar no lixo e despachar ele, você vencer, sabe o que você vai receber? Nada. Porque se houver palmas de louvor, elas serão para o Espírito Santo. Porque é Ele quem opera em nós o querer e o realizar. Percebe? Então, olha só que interessante, praticamente usando a mesma fraseologia, o que Paulo escreveu agora aos Gálatas. Lá no capítulo 5, verso 16, Paulo disse assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Perceberam a ligação? Paulo não está dizendo aqui, meus irmãos, que você tem, não é uma exortação, é uma garantia. É como se Paulo estivesse constatando, agora vocês certamente viverão. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te ajudar a mortificar os feitos do corpo. Fica tranquilo. No dia que você disser, no dia que você desembainhar a espada e disser, vou lutar contra o meu pecado, ele vai se revoltar. Ele não vai deixar você ir facilmente. Qual que é a garantia de que você vai vencer essa briga? O Espírito Santo habita em você. Ele é a garantia. Você tem noção disso? A gente nunca entra numa briga, numa briga você não tem que entrar mesmo, não. Mas às vezes você é posto lá. A gente nunca entra numa competição, numa batalha, numa briga, numa situação em que alguém perde e outro ganha, sabendo que vai ganhar. Não, pastor, tem que ter mente de campeão. Já ouviu essa? Autoajuda. O que Paulo está dizendo? Tenha mente de perdedor e busca ajuda do alto. Por que eu estou dizendo mente de perdedor? Porque nos capítulos anteriores eu me lembro de ter repetido uma frase. Se não me engano, ela era: você não dá conta. Você não vai conseguir. Então, ao invés de você ficar na dúvida, pastor, eu não sei se eu vou conseguir, parte da certeza, tu não vai. Olha que coisa boa. Será que eu vou dar conta? Não. Não tem dúvida. Não é bom ter certeza das coisas? Fé é certeza. Qual é a primeira certeza que você tem? Que você não dá conta. Anotou? Anota aí. Primeira certeza da fé. Eu não dou conta. Segunda certeza da fé. Vou dar conta. Vírgula.
pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. A razão pela qual você, não podendo dar conta, dá. Não podendo fazer o impossível, faz. Não podendo chegar e chega, não é você. Nem a sua história de vida, mas a ação do Espírito Santo. É claro que o assunto aqui é um só. Qual seja? Vencer o pecado. Mortificar os feitos do corpo. É possível, portanto, ter esperança de que eu vá vencer essa batalha um dia? Resposta: sim. Eu vou vencer ela plenamente. Irmãos, nenhum livro de teologia, nenhum teólogo em sã consciência, ninguém fiel às Escrituras vai dizer a você que perfeição é algo alcançável nesta vida. Mas você não pode perder a esperança de vitória. Ela é garantida pelo Espírito de Deus. Portanto, bem prático agora, portanto, quando estamos quebrados, caídos no nosso pecado, ou quando Satanás, nosso adversário, volta a nos derrotar, ou apenas vem nos lembrar da nossa pecaminosidade, muitas vezes essa garantia fica enfraquecida. E é nessas horas que nós temos a possibilidade de retornar às grandes promessas objetivas da palavra. Você entendeu que é uma palavra objetiva? Olha para esse texto, olha para o verso 12 e 13. Acha uma possibilidade de dúvida. Paulo não abre para a possibilidade. São duas certezas. Quem anda segundo a carne caminha para a morte. Certeza. Quem anda segundo o Espírito caminha para a vida. Certeza. É certeza. Nessas horas, nós temos uma promessa e uma garantia. A promessa é: certamente vivereis. E a garantia para isso? O Espírito Santo. Por quê? Porque agora ele veio habitar em nós. O que isso significa? Isso significa que o antigo morador foi expulso. E agora habita em nós um novo dono. O mal que habitava em nós foi chutado para fora, porque o Espírito Santo agora habita em nós. E eu queria deixar bem claro e deixar vocês bem certos. O novo morador, ele gosta de manter a casa limpa. O novo morador gosta de manter a casa limpa. E não eu sei, mas fica tranquilo, porque se sujar, ele é tão bom que ele vai dar uma vassoura na sua mão e vai dizer: bora varrer isso aí para fora. A casa não vai ficar suja. O Espírito vai incomodar e você vai vencer o seu pecado. Essa é a primeira garantia que eu vejo aqui. De 3, segunda garantia que eu vejo aqui está nos versos 14 a 16, talvez a mais linda e a mais maravilhosa das garantias. Qual é a garantia? A garantia de filiação. O Espírito Santo garante filiação divina. Ou seja, você, pelo Espírito Santo, está garantido, você é filho de Deus. É como se o Espírito Santo fosse encarnado, porque no nosso caso é um papel, uma certidão de nascimento. O que é a certidão de nascimento? Esses dias a gente estava comentando no carro sobre o que prova que a gente existe, né? Aí a gente estava falando sobre documento. O documento está lá dizendo quem você é, quem é seu pai, quem é sua mãe, quando você nasceu. Eu não sei quando eu nasci. Eu acredito pela fé em um documento que diz a data e hora do meu nascimento. Pela fé, eu também acredito que aqueles 2 senhores que me criaram são as pessoas que estão registradas lá, pela fé. Eu já dei aula de cosmovisão e um dos exercícios que eu faço é fazer os meus alunos duvidarem de que os seus pais são os seus pais verdadeiros, porque eles não têm provas disso. E quem já teve essa aula comigo fica doido, porque
Eu me lembro de uma aluna ter voltado na aula seguinte e dito assim, pastor, né, no caso era professor, ela disse assim, eu cheguei em casa e perguntei, mãe, você é mesmo minha mãe? Porque ela queria provas. Talvez porque ela não fosse muito parecida com os pais. Imagina, né? Quando a minha filha mais nova nasceu, e ela nasceu com o olhinho bem inchado, a minha esposa desceu para a UTI, eu fiquei no quarto esperando, daqui um pouco a minha esposa chega e fala, Jonatas, a Thaís tem olho claro. Eu falei, nada, você está doido. Todo bebê nasce com olho cinza, depois vai ficar castanho igual das irmãs. Não, tem olho claro. Aí ela abriu o olho e eu fui igual o cara do Tucano. Vocês conhecem a história do cara do Tucano? Ele é americano e ele é parente do Vadislau. E o Vadislau estava contando para o genro dele que existia um pássaro com umas características tais e a pessoa falou, eu não acredito que um pássaro assim exista. Aí um dia ele estava aqui no Brasil, eles foram até o zoológico e ele levou ele até a seção das aves, Vadislau e o genro falou assim, tá aqui o tucano, provando que ele existe. O americano deu uma boa olhada no tucano e disse, não acredito. Simples assim. Quando a Thaís abriu os olhos, eu me vi no lugar do cara. Não acredito. E eu digo a vocês, tem gente que até hoje não acredita. Eu disse para uma pessoa, não vou dizer quem é, porque ele é muito famoso, e eu falei assim, doutor Augusto, perdão, a minha filha tem olho claro. Ele falou, vai escurecer. Eu falei, até o senhor? O senhor também não acredita? Tá aí, faz 10 meses, tá para escurecer e só fica mais claro. Aonde que eu quero chegar com essa ilustração? A gente precisa de um documento para provar que a gente é o pai. Quando a gente anda na rua, eu falo para Marcela, se perguntarem, diz que parece com o pai, porque quando eu saio sozinho, eu digo que parece com a mãe. A gente precisa de um documento para provar que é filho. Ainda bem que atrás da maternidade já tinha logo um lugar que eu já registrei, é minha. Também se não for, eu vou criar e agora é minha. Eu tenho um documento que prova, brincadeira inclusa. Irmãos, nós temos um documento que prova que você é filho de Deus. E ele é um living document. Ele é um documento vivo. Quando você diz assim, eu sou filho de Deus, e alguém disser assim, prove. Você pode provar. Aonde está isso? Versos 14 a 16. Reparem na constatação do verso 14. Reparem que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e Paulo, no verso 15, vai explicar isso melhor. Ou seja, que quando fomos salvos, e apesar disso nos tornar devedores, como ele colocou no verso 12, você deve a sua salvação a Deus, antes que qualquer mal-entendido fosse causado, Paulo acode esclarecendo que nós não recebemos um espírito de de escravidão. De gratidão, sim. Eu estou com gratidão, estou muito na graça aqui hoje. E eu estou aqui, só coisa boa, mas eu tenho que falar da coisa ruim antes. Espírito de escravidão, ou seja, você foi salvo porque eu quis, você foi salvo porque eu escolhi, você foi salvo porque eu mandei meu filho, você foi salvo porque eu botei isso. Você me deve tudo. Mas ao invés de Deus cobrar como um escravo, se eu exigir que você me sirva como um escravo, você deve fazê-lo. E aí é que está o ponto. Paulo deixou isso muito claro nos versos anteriores. Você era escravo do pecado, agora você é escravo de Deus. Mas que tipo de escravo? E aí quando Paulo chega aqui, ele diz, quando o Espírito Santo habita no coração do crente, o espírito dele não é o de um escravo, mas de um filho. Reparem na linguagem hebraica que Paulo está usando aqui. Quando os hebreus padeciam de algum mal, era assim que eles se referiam à questão. A pessoa não estava cansada, ela tinha um espírito de cansaço. Quando a pessoa está virada, ela tinha um espírito de ira. É uma maneira hebraica de se referir aos estados de espírito. E eu acredito que Paulo aqui esteja simplesmente dizendo que Deus, quando nos salvou, não nos fez escravos, embora pudesse. Ou seja, não nos deu o espírito de escravidão, mas ele nos fez filhos. Em outras palavras, espírito de
adoção. E isso é uma baita novidade, como eu adiantei. Uma coisa era Deus dizer, vocês são meus filhos, outra era Israel dizer, Deus é nosso Pai. Porque o Espírito aqui é de adoção. E a palavra que Paulo usa aqui para explicar esse Espírito de adoção, verso 15, última cláusula, é Abba. E Abba não era uma palavra comumente usada pelos judeus para se referir a Deus como Pai. Ela era mais comum no uso familiar. Era como um filho se dirigia ao seu pai. A palavra Abba vem do aramaico e denota uma intimidade relacional. Agora, estamos autorizados a clamar Abba graças ao testemunho interno do Espírito Santo. Olha o verso 16. O testemunho interno do Espírito Santo meio que te autoriza e diz assim, vai lá, pode falar. Ele testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Pode se referir a Deus dessa forma. Somente um filho recorrerá a Deus na condição de pai. Pode ver, quem tem um relacionamento muito formal com Deus, pode até chamá-lo de pai, mas você não sente o carinho na voz. Meus pais já visitaram a congregação e vocês se referem a eles como os meus pais. Mas se vocês me virem falando com a minha irmã, vocês vão reparar a diferença. Quando eu falo sobre o meu pai é uma coisa, quando eu falo com o meu pai é outra. E quando eu falo com a minha irmã sobre o nosso pai, muda. Eu não sei fazer isso aqui, eu preciso dela. É claro que a gente não sai também chamando de paizinho, que é uma versão que o pessoal anda dizendo por aí, né? E se a gente falar assim com Deus, vou aprender, vou ensinar vocês a ter intimidade com Deus, vamos orar assim, papaizinho. Já viu essa? Tem muita gente por aí, papai, paizinho, não é? Querendo dar a mesma conotação para uma palavra que não diz isso em português, e aí a pessoa vai tentar forjar uma intimidade. Sabe o que parece? Parece besteira. Parece besteira, ou seja, a pessoa passa de besta. Porque a pessoa está lá, um homem adulto, crescido, dizendo assim, vamos orar com intimidade, Deus gosta de intimidade, vamos orar, papaizinho. Aí você fala, sério mesmo, pastorzinho? É o uso que nós fazemos da palavra pai que vai dar a conotação indicada aqui. Você não precisa dizer papaizinho, painho, papai, papai do céu. Eu era adolescente, acho que fazia pouco tempo que eu tinha saído da leucemia, curado milagrosamente pelo Senhor. Eu saí do hospital com 14 anos. E foi uma reunião de jovens, de adolescentes, na verdade. E o pastor visitante me pediu para orar. E eu orei. Depois que eu terminei a oração, uma pessoa, terminado o estudo, veio incomodada comigo. Falou, eu preciso conversar com você. Eu achei esquisita a sua oração. Eu falei, pois não. Falou assim, você falou com Deus como se você tivesse intimidade. Mas eu tenho. Ela falou, mas não pode. Você falou com Deus como se ele fosse próximo. Eu falei, mas Deus é meu pai. Mas você não pode falar com Deus como se ele fosse seu pai. Eu abri a Bíblia, abri em Romanos e falei, posso. Posso. Sabe qual é o problema? Você fala com Deus. Sabe qual é o seu problema? Você fala com o Criador. Você fala com a divindade. Você tem espiritualidade. Crente tem Pai. Porque o Pai do céu
que te vê em secreto te recompensará. Percebe a diferença? Você tem um Pai em Deus. A pergunta é: quem garante que você é filho de Deus? Gosta da pergunta? Quem garante que você é filho de Deus? A resposta: certamente não é a sua fidelidade. Quem garante que você é filho de Deus? Certamente não é a sua piedade, não é a sua inteligência, não é a sua teologia, nem a sua denominação, nem nada que você faça, tenha ou oferte. Quem garante que você é filho de Deus é o Espírito Santo, o próprio Deus. Mas ele garante que você é filho de Deus. E não tem nada aqui desse texto que eu considere mais precioso do que você ser um filho adotivo. Não esquece que filho mesmo, só Jesus. Que todos nós somos filhos adotivos. Mas na cultura hebraica, o filho adotivo podia ser um filho nascido em casa. Ou seja, ele poderia ser um dentre muitos filhos. Filho adotivo aqui significa filho escolhido. O que é a adoção? Sabe por quê? Porque quando você adota uma criança, você não vê nada nela que te obrigue a amá-la. Quando você tem um filho, você tem que amar. É seu. Mas quando você adota, você escolhe amar. Você olha para alguém com quem você não tem relacionamento e diz: te quero, você é meu, eu te amo, vou te tratar, cuidar e amar como filho. Você era assim. E Deus resolveu tirar você da multidão, resgatar você do orfanato do mundo, levar para casa e te fazer filho. Ele pôs o nome dele em você, ele pôs a honra dele em você. Você é filho. E mais do que isso, ele pôs o DNA dele em você. Botou o Espírito Santo para habitar. Uma coisa que você não vai conseguir fazer com seu filho adotivo, porque como eu ilustrei na mensagem para as crianças, eu não sou Jesus, eu posso fazer algumas coisas, eu posso até achar seu filho perdido na Expo das Orquídeas, mas eu não posso cuidar para sempre. Vai ter uma hora que você vai ter que cuidar sozinho. Mas o Espírito Santo nunca te deixará só. Ele é o outro consolador. E ele te certifica, ele garante que você é o Filho de Deus, e ele diz isso no verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se você tem dúvidas, você tem um problema. Simples assim. Não precisa ter dúvida. A gente pode falar sobre dúvidas. Será que eu sou filho de Deus? O Espírito Santo é a garantia e ele testifica. Se você tem dúvidas, você tem um problemão. Você pode, às vezes, duvidar que você é crente, mas duvidar que você é filho é um problema. Vamos para a última garantia. Eu acredito que o verso 17, então, nos dá a terceira garantia, encerrando aqui. Então, que é a garantia de glória. Você tem garantia de vitória, garantia de filiação e garantia de glória. Repare no verso 17, com um pouquinho mais de atenção, porque a resposta que Paulo está dando aqui é a pergunta no que implica sermos filhos de Deus. Tá, sou filho de Deus, que bom. De repente cai a ficha, mas o que eu ganhei com isso? O que significa? No que implica ser filho de Deus? Olha as respostas que Paulo dá aí. 1, que somos herdeiros de Deus. 2, que somos co-herdeiros com Cristo. E 3, que seremos glorificados. E aqui, você fala assim, mas isso aqui tem a ver com o Espírito Santo? Claro que tem. Lembra o verso 11? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Se seremos com Cristo glorificados, está óbvio que Paulo está fazendo uma referência ao Espírito Santo. Então,
que é que nós ganhamos com sermos filhos de Deus? Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, seremos glorificados pelo Espírito Santo. Espera aí, Pai, Filho, Espírito. A adoção envolve a Trindade? Sim. A adoção envolve a Trindade toda. Ser filho de Deus envolve Deus inteiro. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Daria para fazer um sermão só sobre glória, né? Olha só. Bom, mas não é tudo que temos para dizer aqui, não é? Porque o que isso significa, né? Não entendi. Tá herdeiro do quê? Pois é. Não vou dizer. Porque Paulo vai dizer nos próximos versículos. Então, eu não vou dizer hoje. Se você quiser saber o que você vai ganhar, você vai ter que vir semana que vem, e que vem, e que vem, e que vem. Hoje não é dia de saber o que você ganha. Mas, você ficar desanimado, presta atenção. Agora não quero saber mais. Não vou saber o que eu vou ganhar? Sim. Não vai saber o que você vai ganhar. Não nos é dito nesses versículos. Olha para o texto, irmãos. O verso 17 não diz o que você ganhou. Mas ele diz de quem você ganhou. Ele diz de quem você é herdeiro. Deus o Pai. Ele também diz com quem você ganhou. Jesus Cristo, Deus Filho. E também sabemos quem garante a herança que você ganhou, que é Deus o Espírito Santo. Você está mais preocupado com o que você vai ganhar do que de quem, com quem e quem garante. Repare que muita gente, quem disse isso foi meu xará, o Jonathan Edwards. Calma, não sei se vocês pensaram outra coisa, né? Tudo pecador. É verdade, né? Tem sempre... Amém, pensei errado. Quem disse isso foi Jonathan Edwards, um outro xará mais famoso. Ele dizia o seguinte: tem muita gente que quer ir para o céu, mas eles não querem encontrar Deus lá. Você quer o que Deus dá, você quer herança, mas não quer Deus. Por isso que a primeira coisa que Paulo diz é: meu querido, você sabe de quem você é herdeiro? De Deus. Você sabe com quem você é herdeiro? Com Cristo. Você sabe quem garante a herança? O Espírito Santo. Você quer saber o quê? Meu amigo, que seja uma bala. Que seja um drops garoto. Se veio de Deus, Jesus ganhou um igual e o Espírito Santo garantiu, eu quero o meu. Olha que coisa maravilhosa. Eu garanto para vocês que não vai ser um drops garoto. Mas vocês vão ter que, empenhar um bom tempo acompanhando a gente aqui. Dito isso, só glória, né, irmãos? Garantia de glória, exato. Mas ser filho de Deus, herdeiro dele, co-herdeiro com Cristo e garantido pelo Espírito, não significa isenção de problemas. Hoje em dia é justamente o contrário que você ouve por aí, dizendo: se você se tornar filho de Deus, ele vai mandar guarda real, os anjos acamparem ao seu redor, problema nenhum chegará à sua tenda, praga nenhuma chegará à sua casa. Que a gente está de máscara porque Covid não chega, não pega em crente. Os pastores que morreram era tudo ímpio. Claro que não. E esse é o problema da teologia rasa e porcaria que nós estamos ouvindo hoje. Que se você for filho de Deus, você não vai passar por problemas. E eu não vou gastar muito tempo falando do que está errado, porque eu acredito que vocês já estão cansados de saber. Então me permitam desenvolver qual seja a esperança de glória que o Espírito Santo nos garante que está aqui.
Qual é a esperança de glória que o Espírito Santo nos garante no verso 17? Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Isso aqui é esperança concreta para enfrentarmos esse lado da vida. Mas esse lado da vida, ele é cheio de trevas, de dores, de sofrimentos, de dúvidas, de temores, desafios, batalhas, dificuldades, tormentas, cansaços. Esqueci alguma coisa? Peguei todo mundo? Lembrei de todo mundo? Porque se você está pensando assim, nossa, pastor, é para você. Lembrei de todo mundo? Pegou todo mundo? Vou de novo. Do que é feita essa vida? Escuridão. Às vezes eu me sinto perdido. Dores. Alguém sente? Sofrimento. Batalha. Dificuldade. Desafios. Temores. Dúvidas. Tormenta. Cansaço. Peguei todo mundo? Pois é. O que fazer quando esse tipo de coisa aleatória que eu peguei aqui, a lista que tinha lá num livro que eu li, ou não? O que a gente faz quando esse tipo de coisa nos abate? O que fazer quando esse tipo de coisa nos alcança, nos cerca, nos toca? E se você optou por desesperar, você optou pela pior atitude possível, porque além de inútil e não lhe servir para nada, ela ignora quem você é. Quem se desespera, esquece que é filho de Deus. De verdade. E de vez em quando a gente esquece. Sabe quando você passa por um problemão e supera, e aí você vai contar para os seus pais e eles dizem assim, era só ter me ligado. Eu já passei por isso. Lutando lá, acabou a energia, e pega aí o fusível e não sei o quê, e eu já desesperado, falei, chega, vamos passar no escuro, vai perder o que tem na geladeira. Aí eu liguei para o meu pai para contar, aí ele falou, Jonatas, desce em tal lugar, mexe em tal coisa, pô, a luz voltou. Falou, puxa, podia ter te ligado antes, né? Ele falou, você esqueceu que eu sou engenheiro de obras e que eu entendo dessas coisas. Eu falei, esqueci. Às vezes eu esqueço que eu sou filho do meu pai, imagina se eu não esqueço que sou filho de Deus. Quando você desespera, quando você perde a esperança, você esqueceu quem você é. Você é filho. Lembre-se, portanto, de que o sofrimento é o prelúdio necessário para a glória. Irmãos, toda essa vida não é o culto. Essa aqui é só a oferta inicial. É só o prelúdio. A glória é a verdadeira liturgia. E se não houvesse temporal, é claro que não haveria a necessidade de abrigo. Mas onde não há bonança, veja bem, mas não há bonança sem tempestade. Onde não há tempestade não tem como haver calmaria. Não existe glória sem sofrimento. Quem evita, olha para o texto do verso 17. Quem evita o primeiro não alcança o segundo. Olhou? Confere com seus olhos. Quem evita o primeiro não alcança o segundo. É como querer enriquecer sem trabalhar, emagrecer sem sofrer, vencer sem se esforçar. Todo mundo quer. Ninguém consegue. Quem é que não quer dormir gordo, acordar magro, dormir pobre, acordar rico, dormir doente, acordar saudável? Outro dia eu brinquei, vai que um dia você acorda e acorda morto, né? Todo mundo quer acordar no céu. Pois é. O que nós não queremos é entender que Deus colocou no mundo uma estrutura chamada de sementeira e colheita. Aquilo que semeamos, colhemos. Sim, mas eu quero semear felicidade para colher
Desculpa, quem inventou isso não foi Jesus. Isso aí é coisa de Instagram, isso é coisa de rede social. Onde você está construindo a sua teologia? Onde você está lendo o seu devocional? A colheita na Bíblia é muito clara. Semeia-se corpo em corrupção, colhe-se corpo glorificado. A Bíblia já diz isso. Semeia sofrimento, colhe glória. Os israelitas do nosso passado, os nossos irmãos do Antigo Testamento, foram testados no deserto a fim de que provassem que eram filhos de Deus, mas isso através da obediência. A obediência à orientação que Deus lhes dava. Como é que você prova que você é filho? Quando o pai fala e a criança obedece. Você falou assim, mas pastor, nós estamos no século XXI, isso não existe mais. O pai fala, a criança não ouve, a criança fala e os pais ouvem. Que aí a criança falou, o pai tem que obedecer. É assim que prova, né, pastor? Quando Deus nos leva para o deserto, sabe o que Deus quer que a gente faça? Obedeça. Mas o sol, a quentura, a dor, o sofrimento arde demais. Sim, mas depois disso vem a glória. E quando a gente leva isso em conta, eu estava pensando nisso porque eu estava estudando sobre esse texto e esse insight veio de uma Bíblia de estudo e eu achei isso tão glorioso. Eu falei, é verdade, sofrimento leva a glória. Mas aí me ocorreu que talvez essa ilustração muito boa de Israel no deserto faça você desanimar. Pastor, olha, Israel só sofreu 40 anos, teve fim, né? Eu estou sofrendo aqui e o negócio não acaba. Foi só 40 anos lá, e eu vou sofrer por quanto tempo? Então deixa eu fazer uma conta com você aí que você talvez não tenha levado em consideração. A peregrinação no deserto limpou uma geração. Para a maioria deles, quando Deus disse assim, vocês são meus filhos, eles vão sair do Egito e nós vamos para uma terra, sabe o que isso significou? O resto da vida andando. Porque eles não chegaram, eles morreram. Vocês leram isso na liturgia, eles ficaram prostrados no deserto. Para a maioria deles, para a maioria esmagadora deles, quando Deus chamou eles para peregrinar, sabe quanto tempo isso durou? O resto da vida. Porque antes eles eram escravos no Egito. Livres, eles andaram no deserto como filhos. E o restante, pastor? Sobrou um tantinho aí, né? E os outros? Então, e pro que ficou, era toda a vida até aquele momento. Eles não sabiam outra coisa a não ser andar. Eles nasceram andando. E até o momento de entrar em Canaã, eles andaram. Mas um dia eles chegaram em Canaã, né? Glória a Deus. Sim, um dia eles chegaram em Canaã. Um dia eles chegaram na terra prometida. E qual foi a primeira coisa que eles se depararam quando chegaram em Canaã? Com os muros de Jericó. Você está esperando o quê? Uma festa de boas-vindas, balões com seu nome escrito e anjos cantando parabéns para você? Não vai rolar. Por quê? Porque quando nós chegarmos lá nesta vida, bem-vindo à batalha. Quando acabar a peregrinação, começa a guerra. E quando acabar a guerra, começa a sementeira. E quando acabar a plantação, começa a colheita. Quando é que eu vou ter folga? Quando Cristo voltar. A pergunta então é: quanto tempo Deus irá me colocar à prova? Quanto tempo Deus vai provar a nossa adoção por meio da obediência? Irmãos, essa não é uma pergunta difícil de responder. A resposta é a vida toda. Engraçado, não ouvi um glória a Deus, nem um amém.
Mas aí terminou meio ruim, né, pastor? Porque cadê a glória? Você não entendeu. Se você viveu a vida toda lutando, se você peregrinou por toda a sua vida, o que isso significa? Que você tem a certeza da glória, meu querido. É a dor de agora que garante o alívio do futuro. Ou, como disse o reverendo Vadislau, em Permanências e Mudanças, a melhor dor e a que a gente vence com mais facilidade é aquela que passa. E quem garante que a gente vai ter alívio? O Espírito Santo que habita em vós. Essa é a nossa esperança de glória. Mas eu só estou sofrendo. Sim, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Ser um cristão te dá muitos privilégios. Não é uma vida isenta de problemas, nem de desafios, mas é uma vida cheia de esperança, de fé e vida, que te dá garantias, as garantias que você acabou de ouvir. Todas elas são frutos da habitação do Espírito Santo em você. Todas elas estão disponíveis no pacote da santificação. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele nos dá garantia de vitória. Está aí. Ele nos dá garantia de filiação. Ele nos dá garantia de glória. E viver sem essas garantias pode até ser possível, mas com certeza não será uma vida prazerosa nem esperançosa. Deus está te dando essas garantias, as abrace, para que você tenha uma vida mais feliz. E de vez em quando, como toda peregrinação no deserto, Deus vai fazer uma codorniz aparecer aqui e ali, uma água brotar, uma rocha brotar água ali, há oásis. E, na minha opinião, vez por outra, esses oásis acontecem aqui, no domingo, quando a gente respira o ar do céu, quando a gente tem contato com o povo do céu, quando a gente come a comida do céu e a gente recebe forças para voltar para o deserto. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.